Estando na hora marcada, presentes todos os componentes dessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária. Declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer sugestão, declaro aprovada. Inicialmente, eu gostaria de fazer um registro de um voto de pesar pela morte da mãe do nosso colega, doutor Luiz Ronan Neves Cury, vice-presidente desse egrégio tribunal, dona Maria Efigênia Neves Cury, ocorrido no dia 19/8, sexta-feira. Doutor Ronan compôs essa turma durante longos anos, meu colega de concurso, nosso amigo e nosso companheiro aqui de longos anos, de forma que estamos registrando um voto de pesar e faremos um ofício com a concordância de Vossas Excelências à digna família enlutada, comunicando o nosso pesar. Nossa adesão. Com a adesão de todos os eminentes colegas do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Bom dia. Como nós temos 2 processos de sustentação oral à distância, eu indago do meu colega da técnica se Patos de Minas e ou Varginha já estão na linha, se os advogados estariam presentes. Ok. Bom dia para todos. Doutora Laura de Melo Rosa está conectada. Então, nós vamos dar início à sustentação oral com o processo número 35 da pauta, que é o 5º da lista de sustentação oral. A doutora Laura de Melo Rosa fala pelo Steam Master Equipamentos Térmicos Limitada, em recuperação judicial. Ela faz a sua apresentação de Varginha. O relator desse feito é o senhor doutor Antônio Gomes. E o revisor, doutor Rodrigo. Doutora Laura, a senhora nos ouve? Ouço, bom dia. Bom dia. A senhora aguarde um momento, porque o relator vai pronunciar a conclusão do voto. Com a palavra, o eminente relator para anunciar a sua proposta de voto. Processo físico, número 35 da pauta, 5º da lista de sustentação oral. Está na tela do EJUS. Eu conheço do agravo, senhor presidente, e no mérito nego provimento. Custas pela executada no importe de R$ 44,26. O eminente relator está propondo conhecer do agravo e no mérito negar-lhe provimento. A ilustre advogada fala pelo reclamante ou pela reclamada? Falo pela reclamada. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Desculpa, não ouvi. A senhora, como o recurso está sendo negado provimento ao recurso, o recurso é da reclamante, doutor Antônio Gomes? Da reclamada. Da reclamada. Não, se o recurso é da reclamada, então a senhora tem a palavra, doutor. Pois ela está negando provimento ao recurso dela. Não, o recurso foi interposto pelo reclamante. Eu falo pela reclamada. Ah, bom. O recurso foi interposto pelo reclamante e o eminente relator está negando provimento. Então, a senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Aguardo. Pois não. O revisor, doutor Rodrigo. Terceiro votante, doutor Sebastião. Eu também estou de acordo, só que, nesse caso, as custas são pelo exequente isento, não pelo executado. Perfeito. E tem uma instituição normativa que trata disso. O eminente relator acolhe a sugestão sobre as custas? Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada. Próximo. Nós já temos conexão com Varginha. Então, nós vamos chamar uma outra sustentação oral, cuja advogada já está presente, antes de nos conectarmos a Varginha. Vamos ao processo número 41 da pauta. É o terceiro da lista de sustentação oral, que tem como advogada inscrita a doutora Daniela Muradas Reis
e relator do feito, doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. O eminente relator podia, por obséquio, anunciar sua proposta de voto. Presidente, conheço do recurso do reclamante no mérito do parcial provimento para determinar que a segunda e terceira reclamadas respondam de forma subsidiária em relação aos créditos deferidos ao autor nestes autos, diferindo ao reclamante horas extras laboradas até a sexta hora diária, com reflexo sobre o repouso semanal remunerado, de forma simples e nos termos da OJ 394, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, fundo de garantia mais 40%. 1 hora extra intervalar por dia de trabalho com reflexo no repouso semanal remunerado, também de forma simples dos termos da OJ 394, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e mais fundo de garantia mais 40%. Horas suprimidas a título de intervalo interjornada com reflexo sobre repouso semanal remunerado da mesma forma anteriormente enunciada. Aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e fundo de garantia, mais a multa de 40%. Pagamento em dobro dos feriados trabalhados e dos repousos concedidos após o 7º dia consecutivo de trabalho, com reflexo no aviso prévio, férias 13º, férias mais 1/3, 13º e fundo de garantia mais 40%. Pagamento de adicional previsto no parágrafo 1º da cláusula 3ª dos instrumentos normativos de folhas 38/55 com os mesmos reflexos. Diferenças do adicional noturno que deve ser calculado observando a redução ficta da hora noturna, inclusive quanto às horas laboradas após 5 horas da manhã, neste caso, quando cumprida a jornada integralmente no horário noturno, com reflexo nos repousos, feriados, nos repousos semanais remunerados. Feriados em dobros, eventualmente pagos, deferidos, aviso prévio 13º, férias mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Indenização substitutiva relativa ao lanche previsto no parágrafo 1 da cláusula 10ª das convenções coletivas de folhas 38/55, correspondente a R$ 4,00 por dia, sempre que se verificar o labor por mais de 2 horas extras diárias. Para fins previdenciários, declara-se a natureza salarial de todas as parcelas ora deferidas, exceto a indenização substitutiva ao lanche e todos os reflexos das parcelas deferidas sobre férias indenizadas mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Majora-se o valor da condenação para 20 mil com acréscimo de custas de R$ 380. Esse é o voto, senhor presidente. O eminente relator está dando provimento parcial ao recurso. A ilustre advogada pretende fazer a sustentação oral ou aguarda o voto divergente? Bom, acho que eu gostaria de sustentar já imediatamente. Pois não, doutor. Bom dia a todos. Bom é uma honra e alegria estar presente nessa turma, nesta manhã. E veio aqui por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o voto da relatoria já faz justiça a um tema que me trouxe a essa tribuna. A exoneração da responsabilidade de 2 tomadoras finais de serviço ao fundamento de ser o transporte uma atividade especializada e que permitiria se esquadrar na terceirização fora do súmula 331 do TST. Vem aqui essa tribuna, não só em nome de Edgar, mas em nome da ciência e boa jurisprudência da Justiça do Trabalho, relembrar que a atividade especializada, ainda mais quando se reporta a próprio serviço, atividade executada pelo trabalhador, ela cria um critério novo de terceirização, isto é, a atividade regulamentada e especializada do trabalhador. Se assim permitiremos uma terceirização sem peias no último quadrante, não só por especialização de atividades empresariais, mas por atividades executadas pelo próprio trabalhador. Então, nesse aspecto, parece que a relatoria já faz justiça a esses cânones estabelecidos pela súmula 331 do TST. Outra linha também que, enfim,
o recorrente, nesse momento, chama atenção, é a caracterização do turno ininterrupto de revezamento, né, à medida em que ele trabalha em horários noturnos e diurnos, intercaladamente, por parte do empregador, ou seja, determinado pelo empregador, sem o devido reconhecimento por parte de instrumentos jurídicos hábeis à prorrogação dessa jornada de trabalho. O acordo coletivo, no qual se estriba um banco de horas absolutamente avessado à súmula 85 do TST, estabeleceu um regime compensatório que não se estriba em momento nenhum, quer na súmula 85, quer na lei 9601 de 98, quer nos nossos parâmetros principiológicos que aplicam à matéria. Então, portanto, a invalidade desse acordo coletivo, vamos dizer, estabelece a mácula em todo o processo, não só de elastecimento da jornada de trabalho, como, enfim, também para parâmetro da jornada estabelecida para este recorrente, que seria a jornada de 6 horas e, portanto, a jornada extraordinária caracterizada a partir da 6ª hora, o que já fez jus à relatoria. Nesse sentido, apenas queremos reforçar, reafirmar, né, a necessidade do pagamento das horas extraordinárias e a necessidade também das punições em razão da não concessão de intervalos, prática que é corrente dentro do setor de transporte interurbano. Além disso, né, também preconiza o reclamante, enfim, todos os pedidos que reafirma todos os pedidos que constam no inicial, especialmente também o pagamento dobrado dos domingos, feriados e também repousos semanais não compensados, conforme os cartões de pontos não apresentados e, portanto, presumidos verdadeira jornada alegada pelo reclamante na inicial. É isso que o recorrente pede, então, portanto, para ser apreciado pelo revisor e terceiro votante, e sim que se espera que se faça justiça na forma em que já foi lavrado pela relatoria. Obrigada. O eminente relator. Senhor presidente, eu quero cumprimentar primeiro a doutora Daniela Muradas, nossa eminente professora na Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui uma sustentação oral neste caso. Senhor presidente, pelo que percebi da sustentação oral, o voto contempla as pretensões do autor. Eu apenas esclareço que os períodos em que a reclamada não juntou os cartões de pontos, foi estabelecido a média daquele período em que os cartões de pontos foram apresentados, para fins de critério de cálculo. Quanto ao mais, eu acredito, então, pela sustentação oral, que o voto está conforme a pretensão do autor. Revisor, doutor Rodrigo. Eu acompanho o relator. De acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Acompanhe, porque aqui o transporte não é aquele transporte típico, não é do funcionamento interno da empresa, né? Exato. Nessa circunstância, eu também acompanho. É do portão da empresa até o local de trabalho, né? Então, eu entendo. Foi considerado, exato, considerado como tempo à disposição. A questão da subsidiária no contrato de transporte. Sim. Transporte é para as atividades internas da empresa. O contrato de transporte típico, eu não considero a subsidiária. Senão tem os Correios, que faz transporte de entrega de vários produtos, nós seríamos responsáveis. Mas aqui parece que a hipótese, eu não voto, mas parece que a hipótese aqui é de transporte de madeira para Duratex, não é isso, doutor? Sim. Aí uma finalidade interna, eu acompanho nesse caso. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como havia sido anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Nós já temos conexão com Patos de Minas, meu colega da técnica. Perfeitamente. Então, vamos apregoar o processo número 24 da pauta, que é o 4º da lista de sustentação oral. No processo 24, tem como relator o doutor Jales, e o advogado inscrito, que fala de Patos de Minas, é o doutor Rafael Vinícius Normandia da Cruz. Doutor, o senhor me ouve? Doutor Rafael? Perfeito. Bom dia. Bom dia. O senhor aguarde o pronunciamento do presidente.
O processo 39.2015.071, recorrente Ranier Ferreira da Silva, recorrido Megaforte Distribuição. Sou o relator, vou diretamente à conclusão. Conheço do presente recurso ordinário no mérito do provimento parcial para isentar o reclamante dos honorários periciais e determinar que devem ser quitados na forma da resolução número 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mantido o valor optado da condenação porque ainda compatível. Então, a minha proposta de voto é de prover o recurso do reclamante para isentar dos honorários periciais que deverão ser quitados na forma da resolução 66. O ilustre advogado fala pela reclamada ou pela reclamante? Falo pela reclamante, pelo reclamante. Pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Eminentes desembargadores, bom dia a todos. Eu faço uso dessa tribuna para deixar consignado que a sentença de primeira instância, com a devida vênia, ela não apreciou da forma com que a prova dos autos se mostra, uma vez que a unicidade contratual ela não foi declarada, quando, na verdade, a prova testemunhal dá conta de que os sócios da primeira e segunda reclamadas são os mesmos, a atividade exercida quando o reclamante se desligou da primeira e passou foi admitido pela segunda 10 dias após, continuou sendo a mesma, o endereço onde as duas empresas estavam estabelecidas e permaneceram estabelecidas tanto na filial em Patos de Minas quanto na sua sede de Contagem eram os mesmos endereços, havia identidade de endereço também. Fora isso, os contratos sociais acostados pelas próprias reclamadas dão conta de que trata-se de um verdadeiro grupo econômico. Então, nesse primeiro aspecto, eu pugno aí, reitero os termos do recurso ordinário para que seja reconhecida a unicidade contratual de todo o pacto laboral e, no mérito, além da questão da formação de grupo econômico e da unicidade contratual, no nosso entender, a primeira instância não apreciou com devido zelo a questão das horas extras laboradas, da questão da prova testemunhal, que dava conta de que o reclamante laborava uma média de segunda a quarta-feira, das 5 da manhã às 20 horas, e de quinta-feira a sábado, das 7 da manhã às 22 horas. Isso é corroborado, esses horários ditos são corroborados pelos próprios discos de tacógrafos que as empresas reclamadas fizeram juntar aos autos, ora recorridas juntaram aos autos, que mostram e foram feitos referência nos autos justamente aos horários que considera-se essa média, né, de segunda a quarta de 5 às 20 horas e de quinta-feira a sábado das 7 às 22 horas. Então, neste tocante, nós reiteramos aí os termos do recurso ordinário para que sejam deferidas as horas extras consideradas tais médias. O laudo pericial ainda, ele concluiu pela periculosidade, periculosidade em todo o pacto laboral. Quer seja porque o reclamante, ora requerente, ora recorrente, ele era obrigado a pernoitar dentro da carga, dentro do próprio caminhão, fazendo vigia à carga e ao próprio veículo, sem que a carga e o veículo fossem segurados, quer seja porque as empresas reclamadas não juntaram aos autos os romaneios que demonstravam que poderiam fazer prova da quantidade do material explosivo e inflamável que o recorrente transportava. Então, quer seja, pedimos a caracterização da periculosidade, seja pelo teor do anexo 3 da NR 16 e também pelo anexo 1 e 2 também da NR 16, pelo fato de não ter juntado aos autos a prova pleiteada, inclusive, 3 vezes nos autos. Fora isso, provou-se que o recorrente era obrigado a pernoitar no caminhão sem que tivesse condições dignas para isso. O pernoite no caminhão era feito de maneira muito precária,
sob um colchonete jogado em meio às mercadorias. Então, neste aspecto, a prova testemunhal foi capaz de provar que o pernoite era de maneira contrária ao princípio da dignidade humana. Então, nesse aspecto, nós pedimos que também seja dado provimento ao recurso ordinário para conceder a indenização pleiteada a título de danos morais. No mais, é isso. Peço, então, que aos vogais, ao revisor e ao terceiro votante, que faça justiça, alterando-se a decisão de primeira instância com base no que restou provado na prova, principalmente pela prova testemunhal produzida nos autos. É o que pleiteamos. Obrigado, bom dia a todos. Perdão. Depois da sustentação oral, o recurso do reclamante contém o pleito de honorários periciais que foram atribuídos ao reclamante, que eu estou dando provimento dos termos da orientação jurisprudencial 387 da SDI 1 do Coleno TST. Em relação à unicidade contratual, a situação de fato aqui é diferente. Consta do depoimento do próprio reclamante, que está transcrito parte da sentença, de acordo com o relatado pelo próprio autor da demanda, a primeira reclamada detinha dentro de seu quadro de empregados motoristas para realizar entregas. Depois de algum tempo, decidiu extinguir a referida atividade interna, sendo o obreiro despedido, uma empresa do mesmo grupo econômico passou a realizar serviço de transporte para a primeira ré e também para outras empresas. Então, a hipótese aqui é diferente, a empresa extinguiu essa parte, despediu o reclamante sem justa causa, pagou as verbas rescisórias. Então, ele, em seguida, foi admitido na outra empresa, mas não existe prova da prestação de serviço entre essa rescisão e admissão na outra empresa. Como ele recebeu as verbas rescisórias, então não há razão de fato para acolher essa unicidade contratual, porque a situação de fato aqui é diferente. Em relação às horas extras, a meritíssima juíza Acó apreciou a prova testemunhal e arbitrou as horas extras, está na folha 8 do voto. Pela média, resta entender pela razoabilidade, pelas provas produzidas, que o reclamante laborava de segunda a quarta-feira de 5 às 18 horas, de quinta-feira a sábado de 7 às 18, salvo feriados, pois não relatado labor nos referidos dias. Essas horas são devidas a partir de 15/6/2012, data do início da vigência da Lei 12.619/2012. Então, também não existe prova aqui, a pretensão do reclamante até às 23 horas, nesse caso, não tem prova, então é situação de manter a respeitável sentença. O adicional de periculosidade tem a característica de ter sido requerido porque o reclamante pernoitava no caminhão. E também há uma alegação de transporte de produtos inflamáveis e explosivos, quer dizer, é mercadoria geral que ele transportava de uma distribuidora de mercadorias, então não há também razão nenhuma, e o laudo pericial, apesar de concluir pela periculosidade, diz que ele havia periculosidade porque atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outra espécie de violências físicas na atividade profissional. Só que isso não está previsto para o motorista de caminhão. Então, não é caso também de deferir. Horas de sobreaviso não é o caso de deferir também, porque ele pede essas horas de sobreaviso no período que estava pernoitando no caminhão. Quem está dormindo não está aguardando nem recebendo ordem, então não é o caso. Também indenização por danos morais pelo pernoite na cabine do caminhão. Aqui também nós nunca deferimos isso, porque é praxe em relação aos motoristas de caminhão, então não há o que pleitear nesse caso. Em relação aos honorários, a matéria já sumulada, desde o julgamento do Coleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela manutenção do justo postulante na Justiça do Trabalho. Em resumo, eu proponho manter o meu voto como foi proferido, colho o voto do eminente revisor. Doutor Antônio Gomes. Sim, estou de acordo, senhor presidente. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado. Próximo. Nós vamos agora à sustentação oral em PJE. Mais especificamente, na sessão de 9 e 33, que tem o doutor Jales como relator. O processo em questão é o 28 da pauta, número 11.079/69/2015, que tem como advogado inscrito Dr. Felipe Barbosa Freitas, que fala pela reclamada recorrente. 11 da pauta, não é isso?
28 da pauta, número 11079. 28 da pauta. É o primeiro da lista. Isso. 11079. Recorrente Aline Machado, recorrente Aline Machado e Unimed, Belo Horizonte. A minha proposta de voto é longo e detalhado, a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e Unimed, negar provimento ao apelo da reclamante e dar provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação a parcela de participação nos lucros e resultados proporcional de 2015, vencido em parte o relator que ampliava o provimento. Já estou adaptando o voto ao entendimento da igreja turma. Mantido o valor adaptado da condenação, porque ainda é compatível. O ilustre procurador fala pela reclamada, excelência. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargadores. Bom dia, ilustre representante do Ministério Público. Eu venho aqui em nome da Unimed, reclamada no presente processo recorrente. A impugnação com relação à sentença de origem, o qual estou aqui sustentando, diz respeito a 2 pontos: a equiparação e com relação às horas extras, em razão da função exercida pelo reclamante na empresa. Ela era vendedora externa e posteriormente passou a ser consultora de vendas júnior, nível júnior. E a excelentíssima juíza Acó entendeu por deferir a equiparação salarial, entendendo com o paradigma que exercia a função de consultor pleno, de vendas pleno. Ambas as funções da reclamante da paradigma, independentemente do nome, possuem aptidões e atribuições distintas uma da outra. O consultor júnior, ele elabora com vendas para pessoas jurídicas de pequeno porte, de até 49 vidas, ou seja, de até 49 funcionários para adimplir a determinado plano oferecido pela Unimed. Contudo, o consultor pleno, ele busca pessoas jurídicas com um nível de burocracia, um porte bem mais elevado, que é no mínimo de 50 até 200 vidas, o que dá uma diferença e no mínimo dobra, em média, a quantidade de vidas. Então, a dificuldade em se fechar um negócio com empresas de maior porte é muito maior e exige um grau de um esforço muito maior do consultor pleno do que do júnior. O júnior ele tem uma facilidade não só para a empresa ser de pequeno porte, mas justamente por elas, para as empresas serem de pequeno porte, a facilitação de fechar o negócio, a facilidade com que o negócio pode ser fechado, ela é maior. Então, ela exige menos do consultor júnior do que do pleno. E não somente isso, ainda que não tenha o tempo superior a 2 anos na função entre a reclamante e a paradigma, o paradigma ele tinha quase 2 anos na função, a mais do que a reclamante, o que demonstra claramente que ele tinha não só mais experiência, mas ele conseguia desempenhar melhor e com a perfeição técnica superior, bem superior, à da reclamante. E isso ficou claro nos autos. A testemunha da recorrente, hora reclamada, asseverou com relação à diferença do porte de clientes entre a reclamante e a paradigma, que ambos atendiam. Com relação à diferença do tempo, ficou demonstrado nos autos que essa diferenciação ela tem que ser utilizada não para fins de, como é que se diz, de impugnação do pleito da obreira para afastar de pleno, porque ela não tinha diferença superior a 2 anos, realmente, de fato. Contudo, a diferença ela tem que ser levada em consideração, sim, porque um tempo maior numa determinada função demonstra que aquela pessoa tem mais aptidão, tem mais experiência, está mais preparada, está mais acostumada e mais adaptada a exercer aquele tipo de função, bem como as suas atividades. Desse modo, o pleito de equiparação não pode subsistir, devendo ser decotado da condenação. Com relação às horas extras,
a situação aqui é que a consultora de vendas, a reclamante, a atividade dela era eminentemente externa. Ela entra, sim, na exclusão do artigo 62, inciso 1º do CLT, pela impossibilidade de controle da sua jornada. A própria testemunha da reclamada, a senhorita Natália Oliveira Mendes, ela não era superior hierárquica da reclamante, mas ela era supervisora da área. E ela mesma falou que não havia controle dos horários agendados, os agendamentos poderiam ser reagendados pela conveniência da própria reclamante, tinha toda uma organização para facilitar a ida da reclamante até as empresas, bem como o seu retorno ao local da reclamada, da sede, se preciso fosse, que havia um relatório que ela deveria preencher referente às suas visitas às empresas, mas não havia horário de entrada e saída. O fato de poder apor horário de entrada e saída não quer dizer necessariamente que há como se efetivar esse controle, porque isso ficaria a cargo de quem? Da própria reclamante? Entendeu? Então, quer dizer, excelências, e até mesmo pela quantidade de visitas que ela realizava em média por dia, de 3 a 4, com uma média de atendimento de 30 a 40 minutos no máximo, principalmente por ser empresas de pequeno porte, não exige grande necessidade de reuniões longas e demoradas, de encontros longos e demorados. São empresas pequenas, não chegavam a 49 vidas, em sua grande maioria, para se fechar um negócio, era apenas para apresentar uma proposta de negócio para as empresas, e se fosse feito o fechamento, ok, tudo bem, era fechar o negócio e ir embora. Não havia necessidade de delongar essas reuniões. Então, nesse caso, pela quantidade, ela também conseguia, sim, a seu próprio critério e na sua necessidade, realizar o intervalo para descanso, refeição, normalmente, tranquilamente. Ela fazia o seu horário. Apesar de ter os agendamentos prévios de quais empresas visitar, e a empresa ainda contribuindo para o fato de que o primeiro atendimento diário e o último atendimento deveriam ser próximos do local da residência da obreira, não impedia ela de entrar em contato com as empresas e realizar o reagendamento. A própria testemunha da recorrida reclamante afirmava que a Unimed orientava para, em último caso, reagendar, justamente para poder fazer essa organização do serviço entre os consultores de venda, e não pura e simplesmente por mera liberalidade. Contudo, ela não impedia que esses reagendamentos fossem realizados, desde que fosse previamente comunicado, para que a empresa não fosse surpreendida com a não ida em determinado momento da reclamante, por exemplo. Então, nesse caso, não havendo a impossibilidade de qualquer tipo de controle de jornada efetivo de trabalho da obreira, e estando na excludente do inciso 1º do artigo 62 do CLT, as horas extras não devem ser deferidas. Desse modo, devendo ser decotada da condenação. É o que se requer. Pois não. O meu voto foi feito porque está havendo a variação de composição nessa egrégia turma, e meu voto foi feito de acordo com o que normalmente tem sido o entendimento. Mas é um caso especial, um caso diferente. Então, em relação ao recurso da reclamada na equiparação salarial, meu entendimento, da consta do voto, é o seguinte: o relator acolheu o apelo da reclamada nesse ponto, primeiro, porque existe diferença de 2 anos no exercício da função. Segundo, porque havia diferença no porte dos clientes atendidos pelo modelo e pela equiparanda, quando atendia clientes com até 200 empregados e esta até 49. Quer dizer, uma empresa que tem 200 empregados e outra que tem 49, a situação é bem diferente. Então, acho que aqui existe essa diferença. A reclamante anteriormente trabalhava em serviço interno, depois passou a vendedora. E o paradigma já fazia essa função de vendedor. Então, eu dava provimento nesse ponto e excluía, mas fiquei vencido, então estou propondo manter a respeitável sentença, estou transcrevendo os depoimentos das testemunhas. Em relação às horas extras também, o meu entendimento é que, sendo a jornada cumprida em serviço externo, a reclamante trabalhava sozinha, longe do controle do empregador. Não havia qualquer obstáculo para cumprir o intervalo de 1 hora, especialmente em horário de trabalho dilatado, como decidiu a sentença.
Então, o meu entendimento é que nessa sentença, alegar que o empregador reduziu o intervalo não tem suporte na realidade. Eu dava provimento. Mas o entendimento da doutora maioria, normalmente, é pela confirmação da sentença. Estou também transcrevendo o depoimento das testemunhas e propondo manter o voto, ressalvando o meu entendimento, ou fico vencido nesse ponto. No intervalo intrajornada também é essa mesma situação de fato. E artigo 384 da CLT, mantido as horas extras, tem que ser mantido também o intervalo do artigo 384. Participação nos lucros e feriado, nos lucros e resultados, estou dando provimento parcial, para excluir da condenação a parcela de participação no lucro proporcional de 2015, porque existe prova de pagamento no ID 13E5EDA. Essa é a minha proposta de voto com essas ressalvas. Colho o voto da eminente revisora, desembargadora Maristela. Como o senhor relator explicou, ele fez o voto adequado ao entendimento da turma na composição anterior, né? Só que eu fiz uma observação aqui, eu estou acompanhando o entendimento originário, estou acompanhando a ressalva do senhor relator, porque ficou provado que a modelo atendia o cliente de porte diferenciado. Portanto, é óbvio que ela tinha mais capacitação, mais capacidade para atender ao número maior de clientes. E estou acompanhando o senhor relator, dando provimento ao recurso para excluir da condenação as diferenças salariais e reflexos decorrentes da equiparação salarial. Também, com relação ao intervalo intrajornada, ficou demonstrado que não havia agendamento de visitas no horário destinado à alimentação e descanso. E também estou acompanhando ao entendimento originário do senhor relator para excluir as horas extras intervalares. Esse é o voto da eminente revisora. Colho o voto terceiro votante, doutor Rodrigo. Presidente, aqui também eu vou acompanhar o voto original de Vossa Excelência, no sentido de não ser devida à equiparação salarial e também por estar a reclamante enquadrada no artigo 62, inciso 1 da CLT, trabalho externo. Então, eu daria provimento ao recurso reclamado para excluir da condenação a equiparação salarial, as horas extras, as horas de intervalo e ainda as horas de intervalo do artigo 384 da CLT. Presidente, só uma questão de ordem. Eu vou ressalvar meu entendimento só quanto ao tempo de trabalho na função, porque não chegou a completar 2 anos. Foi quase 2 anos, só essa ressalva. Pois não. Então, no caso aqui, as horas extras, pelo meu voto original, eu estou excluindo só as horas extras do intervalo entre a jornada, não é isso? Não, Está excluindo tudo. Também o outro. Está excluindo tudo? Todas as horas, porque eu fico vencido. Eu fico vencido. Eu só então, excluo as intervaladas. Eu tô excluindo, doutor Rodrigo, só nesse ponto, porque foi arbitrado de 8 às 18 com 20 minutos. Eu entendo que é 8 às 18 com 1 hora. Aqui eu vou manter o meu entendimento. Então, nós vamos... Então, o resultado que fica proclamado é o seguinte. No mérito, negar provimento ao apelo da reclamante, dar provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação as diferenças salariais pela equiparação e seus reflexos e as horas extras de intervalo intrajornada, vencido, e também a parcela de participação, que já consta, vencido em parte o terceiro votante, que ampliava o provimento. Doutor Rodrigo excluía todas as horas extras, não é isso, doutor Rodrigo? Com certeza. Então, este é o resultado. Mas eu acho que o entendimento originário do relator também é nesse sentido. Vossa Excelência também era eu acho que não. Era assim, também. Era assim também? É assim. Eu acho que eu estou excluindo aqui. O voto começa assim, equiparação salarial. Segundo tema, horas extras. Razão pela qual deve ser aplicada, que é a Vossa Excelência, deve ser aplicada o inciso 1º do artigo 62. Vossa tem razão mesmo. Eu comecei falando do intervalo entre a jornada, mas no parágrafo de baixo é esse. Tirar o intervalo seria uma consequência. Então, doutor Rodrigo, então, vai ficar vencedor nesse ponto, que eu também estava... Meu entendimento é esse. Então, nós vamos excluir as horas extras de intervalo, todas as horas extras, inclusive a de intervalo e a do artigo 384. A doutora Maristela vai ficar vencida em parte nas horas extras, não é isso, doutora Maristela? Mesmo, em parte nas horas extras. Então, esse é o resultado. Fica mantido o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. Este é o valor, esse é o resultado, fica proclamado. Eu faço a adaptação posteriormente.
Pela ordem, só para Perfeitamente. ficar esclarecido, no caso, deu parcial provimento da reclamada apenas contra a PLR? Não, nós estamos provendo o recurso da reclamada para excluir a participação nos lucros do ano de 2015, proporcional, todas as horas extras, inclusive intervalo entre a jornada e artigo 384, e as diferenças salariais pela equiparação. Estamos excluindo todas as parcelas. Ah, entendi. Está dando total provimento. Tá Então. certo? Okay, obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda na sessão do Dr. Jales, vamos ao processo número 14 desta pauta, que tem como advogada inscrita e presente a doutora Carla Fabiana de Castro Silva, que fala pela reclamada recorrente. O processo em questão, número 14, é o 10.462. 10.462, recorrente Santa Casa, recorrida Ana Paula de Matos, uma ação processada pelo rito sumaríssimo. E a minha proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da reclamada, cumpridos os requisitos de admissibilidade, rejeitar a preliminar de nulidade, estou ressalvando meu entendimento, indeferir o requerimento da concessão de assistência judiciária e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais de 2.000 para 1.200. Também estou ressalvando meu entendimento que eu ampliava o provimento. Mantido o valor optado à condenação, porque ainda compatível, e manter as outras partes da respeitável sentença. Essa é a minha proposta de voto. A ilustre advogada fala pela... Santa Casa. Pela Santa Casa. Pela Santa Casa. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Bom, Excelência, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Só uma questão, eu gostaria de saber se houve divergência, principalmente quanto à questão da rescisão indireta. Rescisão indireta nós estamos mantendo, doutor. Estamos mantendo porque aqui é caso de falta de recolhimento de... Não, Excelência. Minuto, doutor, por favor. Ok. Aqui é tratamento com rigor excessivo. E o meritíssimo juiz acolheu. Eu também estou mantendo aqui, ressalvando meu entendimento, mas estou mantendo essa proposta da respeitável sentença. Então, a senhora pode sustentar nesse ponto. Pois bem, Excelência, a única testemunha, a testemunha da reclamante que foi ouvida no processo, declarou que os fatos ocorreram em 2011. Essa perseguição ocorreu em 2011. A reclamante ajuizou o processo em 2016. Ou seja, houve, no mínimo, perdão tácito por parte da reclamante. Não houve comprovação nos autos de que a perseguição perdurou até 2016. Inclusive, a testemunha ouvida pela reclamada, que foi ouvida como informante, ela confirmou que não havia perseguição. Mesmo assim, não foi considerado o depoimento dela. Ressalto novamente que a testemunha da própria reclamante afirmou que isso aconteceu em 2011 e o processo só foi distribuído em 2016. Ou seja, houve, no mínimo, perdão tácito por parte da reclamante e ela não comprovou que a perseguição perdurou até 2016. Diante disso, a gente pede vênia para que seja reformada a sentença quanto à questão da rescisão indireta, para que seja declarada a reclamante como demissionária. Pois não. Essa é a minha proposta de voto, que eu estou mantendo exatamente pelo que consta da respeitável sentença. Estou ressalvando o meu entendimento, porque eu não dava também essa rescisão indireta. Mas normalmente adoto, a maioria acolhe, então estou mantendo. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Bom, tem uma preliminar de nulidade para o cesseio do direito de prova. No início da audiência, a juíza perguntou. E estão com esse hábito de perguntar quantas testemunhas serão ouvidas. Uma de cada parte, fulano e fulano. Só que uma da reclamada foi acolhida a contradita. Ela falou, então eu quero ouvir a segunda. Porque, na verdade, a que foi ouvida não foi ouvida como testemunha, foi ouvida como informante. Então, eu achei que configurou o cesseio do direito de prova. Também entendo que a testemunha Maísa, só pelo fato dela ter poder para aplicar punição e não ter para contratar e dispensar, ela não pode ser considerada alter ego. Eu
colheria o depoimento da informante Maísa como testemunha. E na rescisão indireta, eu tenho muito cuidado com essas ações da Santa Casa, porque a pessoa trabalha lá na Santa Casa e é hábito, ninguém pedir demissão, todo mundo pede rescisão indireta. E a testemunha, ela foi muito segura, a juíza baseou na testemunha única. Ela falou que trabalhou cerca de 2 anos, de 2010 a 2012, não sabia nem quando entrou, nem quando saiu. Afirmou que trabalhou junto com a reclamante cerca de 1 ano, acreditando que isso ocorreu no ano de 2011. E falou que a reclamante era designada para limpar chão, que a chefe Laís mandava ela limpar chão, tirar poeira, limpar raio-x. Só que nas atribuições que a reclamante relatou à perícia, ela não falou nada disso. Ela não falou em momento algum que ela limpava chão. Ela descreveu minuciosamente, a perita transcreveu para o laudo dela. Então, eu achei essa prova muito frágil. A reclamante parece que foi noticiado que ela está fazendo direito, está fazendo estágio. E o fato ocorreu em 2011. Eu até não aplico muito a atualidade da prova nesses casos, não. Mas eu achei a prova muito frágil. Então, eu converteria o pedido de rescisão indireta em pedido de demissão. Doutor Marcelo, só para mim ter certeza aqui, Vossa Excelência também está colhendo a preliminar de nulidade, não é isso? Está colhendo. Então, vamos parar por enquanto nessa preliminar de nulidade, que eu ressalvei. Vou colher o voto do terceiro votante, doutor Rodrigo, para ver o que o doutor Rodrigo também vota nesse sentido. Eu vou acompanhar a divergência, né? Vai acompanhar a divergência. Não, até a convergência, que a doutora Maristela está convergente, que eu tinha ressalvado. Eu tinha ressalvado o entendimento. Vossa Excelência também acompanha, né? Não, acho que dá para superar essa. Dá para superar? Então está certo. Porque mas acabou sendo ouvida a testemunha. Eu posso valorar o depoimento dela como testemunha. Então, Vossa Excelência supera também? Supera. Então, tudo bem. E converto o depoimento de informante em perfeito. Testemunhal. Então, Vossa Excelência supera. Vida, né? Bem ou mal. Superando e dá provimento em relação. Então, nós vamos superar a preliminar, não é isso? E dar provimento ao recurso no caso da rescisão indireta. Rescisão indireta. Já está aí a conclusão, doutor. A indenização de danos morais também. E os honorários periciais de assistência judiciária, acho que aqui não tem dúvida, né? É isso mesmo. Não tem divergência aqui, não. Vê se tem. A sentença condenou em dano moral? Eu coloquei um resumozinho aí, ó. Eu fiz uma certidão. Sim, excelência, em R$3.000. Ela pediu até a menos, por isso que eu não tirei a projeção do aviso prévio nas férias, só no DSC. Aí nós fazemos o seguinte, afasta a rescisão indireta e considera pedido de demissão e ela tem o direito às verbas decorrendo do pedido de demissão, não é isso? Tá certo? A outra matéria adicional de insalubridade, acho que aqui não tem divergência, horas extras também não tem. Então é só isso, doutora Maristela. Divergência de Vossa Excelência, convergência de Vossa Excelência é isso, doutor Rodrigo também. A doutora Maristela tira. Então nós vamos dar provimento ao recurso, dar provimento parcial ao recurso para rejeitar a preliminar de nulidade, isso, indeferir o requerimento de concessão de assistência judiciária e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais de 2.000 para 1.200, excluir a rescisão indireta, que fica transformada em demissão voluntária da reclamante, com as verbas pertinentes e mantido o valor optado da condenação. Isso obrigar a reclamada de fornecer o CDS. O adicional de salubridade está excluindo também? Parece que sim. Não. Excluir a indenização por danos morais, a doutora Maristela está tirando. Eu acompanho. Obrigar a reclamar de fornecer as vias CDSD. Incluir a indenização por danos morais de 3.000. A insalubridade não. A insalubridade nós estamos mantendo. A doutora Maristela também mantém. A insalubridade. Mantém. Então, é só os danos morais também. Tá certo? Colhimento, é isso. Então, esse é o resultado, fica proclamado. Então, nós estamos dando provimento para rescisão indireta, danos morais. Trata-se de acolher a preliminar e superá-la, não é? Porque vai se considerar o depoimento da informante como prova testemunhal. De prova, não. Essa vai ser rejeitada.
Vai ser rejeitado? Rejeitou a preliminar nulidade por cerceamento de defesa. Essa aí ficou rejeitada. Doutor Rodrigo acompanhou a doutora Maricela. Rejeitou a preliminar. Quando eu ia, era valorar o depoimento do informante como testemunha. Exatamente. Então, nós estamos dando provimento, além desse que já tinha sido dado, para a rescisão, acolher a despedida sem a demissão voluntária e excluir os danos morais. Esse é o resultado, fica proclamado. Eu faço a adaptação depois, fazer a adaptação. Excelência. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Próximo. Nós vamos agora à sessão de 9h44, que tem como relator o doutor Rodrigo. O primeiro processo é o número 2, que tem como advogada inscrita a doutora Alice Valadares Pereira. Um momentinho só, doutora, que está abrindo a tela aqui. O processo é o 10.340.55/2015, recorrente via varejo, recorrido José Raimundo Vieira. O eminente relator, doutor Rodrigo, para anunciar a sua proposta de voto. Um minutinho. 10.340? É o 2 da pauta, 10.340. Pois tá. Presidente, estou pedindo licença para ir diretamente à conclusão. Eu estou conhecendo o recurso ordinário no mérito, estou negando-lhe provimento. A ilustre advogada fala pelo reclamante ou pela reclamada? Pelo reclamante. Pela reclamante? O eminente, o recurso é do... É da reclamada. O recurso é da reclamada, está negando provimento. Vossa senhoria aguardaria o primeiro voto divergente? Sim, por favor. A segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Eu estou de acordo com o voto. Está de acordo? Eu tenho uma divergência, mas que com essa votação de Vossa Excelência não vai alterar. Eu tenho divergência porque eu acolhi os cartões de ponto. Então, eu vou ficar vencido nas horas extras porque acolhi os cartões de ponto. Mas prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o terceiro votante. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Permanecemos na sessão do doutor Rodrigo e vamos agora a 3 processos seguidos em que o doutor André Schmidt Brito fará sustentação oral. O primeiro deles é o processo número 8 da pauta, que é o 11.004. 8 da pauta, 11.004, recorrente condomínio do edifício Fênix e recorrido Sidney Pereira Dantas. Doutor Rodrigo é o eminente relator e, por favor, vai anunciar sua proposta de voto. Condomínio do edifício Fênix, recorrente. Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo o recurso e no mérito, eu estou indiretamente conclusão, estou conhecendo o recurso no mérito. Dou provimento ao apelo do reclamado para excluir da condenação o pagamento de aviso pré-proporcional indenizado e reflexo e reduz o valor arbitrado da condenação para R$1.000 com custos no importe, processuais no importe de R$20 pelo reclamado, que poderá requerer a devolução do valor das custas pagas a mais para recorrer, mediante solicitação à Secretaria de Orçamento desse regional. Provimento é parcial. Tem a palavra o ilustre procurador do reclamado. Presidente, eu posso manifestar se houver divergência? Perfeitamente, doutor. Me parece... Eu acho que... tem uma divergência, doutor Sebastião Geraldo. Pois não, doutor Sebastião? Eu estou mantendo a sentença. Eu sou o terceiro votante, eu peço vênia e acompanho o eminente relator. Eu proclamo que, por maioria, vencido o desembargador segundo votante, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. O seguinte é o número 9 da pauta, doutor André fará sustentação oral em nome da reclamada recorrida.
O 9 é o 11.022.05, o recorrente Valmir Marcelino e o recorrido Usina Monte Alegre Limitada. Doutor Rodrigo é o relator e, por obséquio, vai anunciar sua proposta de voto. Presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso no mérito, negando-lhe provimento. Vossa Senhoria fala pela reclamada. Aguardaria o primeiro voto divergente? Desembargador Sebastião, que é o segundo votante. Estou de acordo com esse voto. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Doutor André ainda tem conosco o processo seguinte, que é o número 10 da pauta, 11.088, em que ele fala pela reclamada recorrida. No 10 da pauta, 11.088, o recorrente é Marcos Homero Vitor e recorrida Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé. Doutor Rodrigo, o relator, e, por favor, anuncie a sua proposta de voto. Senhor presidente, aqui, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. O ilustre procurador fala pela reclamada, não é isso? Reclamada, recorrida. Aguardo o primeiro voto divergente. Desembargador Sebastião Geraldo é o segundo votante. Estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo e proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. Muito obrigado. Bom dia, excelência. Sua participação, apesar de longa, foi breve, doutor. Graças a Deus. Seja sempre assim. Próximo. Nesta sessão ainda da relatoria do doutor Rodrigo, nós tivemos uma inscrição feita antes do início da sessão, no processo número 6, que é o 10.541. Doutor Felipe Soares de Magalhães falará pela reclamada. 6 da pauta. Doutor Rodrigo continua como relator. Que número que é o processo? Número 6 da pauta? É o 10.541. Esse aqui já é da pauta do doutor Antônio Buono, essa pauta do doutor Rodrigo também, escrito 6. 10.541.07/2014, recorrente territorial Transportes e Empreendimentos Limitada, recorrido Vantuíra Aparecido dos Santos. Doutor Rodrigo é o relator e, por favor, vai anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou indo diretamente à Constituição, estou conhecendo o recurso ordinário no mérito, dou-lhe parcial provimento para absolver o reclamado da condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Reduz o valor da condenação para R$ 23.442,37, com custas de R$ 468,85. O ilustre advogado fala pelo... Reclamada. Pela reclamada. O provimento é parcial para excluir a indenização por danos morais. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes, servidores e colegas presentes, bom dia. Serei breve aqui em minha sustentação. A questão que me traz aqui é quanto à condenação a título de dano moral, que foi acolhida parcialmente. Todavia, a empresa entende que essa questão é uma questão de segurança pública, na qual o Estado ele deve zelar pela segurança de todos os cidadãos. A empresa ela adota todas as medidas que lhe são cabíveis. Tem fiscais em todas as linhas, câmeras de segurança, cofres dentro de cada ônibus. Todos os funcionários são orientados a deixar ficar somente com R$ 45,00 em espécie, o restante é todo colocado dentro do cofre. A empresa, então, adota todas as medidas que lhe são possíveis. Qualquer outra questão, o Estado deveria zelar pela segurança. Dessa forma, a empresa entende e pede pela desconsideração total da condenação a título de dano moral. Que se pede. O eminente relator. Eu dou provimento, com certeza. Eu entendo realmente, lamentavelmente, a segurança pública é um estado de calamidade praticamente no nosso país e eu não vejo como a empresa tem culpa nessa situação, porque ainda mais que ela presta um serviço público de transporte coletivo e ela, lamentavelmente, se expõe a esse tipo de violência e alguém tem que fazer esse trabalho. Infelizmente, a pessoa se dispõe a esse tipo de trabalho, ela
acaba se colocando numa posição de risco, mas eu não considero que esse risco foi criado pelo empregador. Então, por causa disso, eu excluo da condenação a indenização por danos morais. É essa a minha proposta de voto, senhor. A outra indenização, Vossa Excelência mantém as outras indenizações? Eu estou tentando procurar aqui. A outra indenização é por quê mesmo? É doença ocupacional? Não, mas não foi pela doença. Não, foi parece que a empresa cobrou do empregado esse dinheiro do furto. Aí eu também acho que... Do parcial provimento para excluir o julgado da condenação do pagamento de indenização por danos morais. Tudo bem, não pagar o dano moral, mas agora ele pagar pelo dinheiro do furto, aí eu não vejo não como. Está certo. Desembargador Sebastião Geraldo é o segundo votante. Senhor presidente, eu peço vênia para divergir. Essa é uma questão complexa. De fato, não há culpa, porque informa que foi vítima de vários assaltos, teve um sequestro do ônibus, ficou sob mira de armas de fogo e ele teve um transtorno, houve um dano. É diferente daquele assalto que houve só um medo, um momento de pavor aqui, mas houve um dano, houve um reflexo. Eu entendo que nessa situação, no dano psiquiátrico, como diz aqui, e o laudo foi devolvido para o perito esclarecer, eu entendo que cabe um dano, não um valor elevado, porque não tem efeito aqui de reprimir, porque isso vai continuar, mas tem um efeito compensatório. E a empresa explora esse tipo de atividade, é natural, é um risco da atividade, e acho que o risco deve ser suportado pelo empregador. Por isso, sendo um valor mais contido, eu não concedo quando simplesmente vítima de assalto. Mas aqui foi um assalto, teve um sequestro do ônibus, ficou sob mira de armas de fogo, e sofreu agressão dos vândalos, e em razão disso ele desenvolveu um quadro psiquiátrico. Então aí teve um dano. E se tem um dano, eu entendo que nesse caso a responsabilidade é objetiva, que quem vai explorar uma atividade que pode gerar um dano é igual ao transporte de valores, tem alguma semelhança. Nesse caso eu mantenho a sentença, peço vênia nessa circunstância. Entendo que não há culpa, mas eu entendo que causando dano, não a simples exposição à possibilidade de assalto, que todos nós estamos expostos. Mas se houve um dano, quem responderá pelo dano? Eu entendo que aí é o ônus do empregador e eu peço vênia para divergir. Pois não. Eu peço vênia a Vossa Excelência, eu acompanho o relator, porque eu entendo da seguinte maneira. É fato notório que o poder público, apesar de todo o aparato de segurança, polícia, municipal, estadual, federal e todo o aparato de segurança, ele não consegue conter a violência. Então, se o poder público que dispõe de todas essas prerrogativas e recursos não consegue manter a segurança pública, jogar essa culpa em cima do empregador, eu acho que aqui é olvidar a realidade. Aqui eu aplico o princípio da primazia da realidade. Nada que o empregador pudesse fazer poderia resultar em eliminar essa possibilidade de violência. Porque se o empregador, por exemplo, adota uma guarda armada, que ele nem pode fazer, mas vamos supor que ele pudesse, colocar uma guarda armada no ônibus, se ocorre um tiroteio dentro do ônibus, as vítimas que vierem a sofrer danos, isso tudo será da responsabilidade do empregador. Quer dizer, ele vai assumir uma obrigação que não é dele e fica sujeito. Então, acho que aqui, no caso, ele provou que fez o que podia, colocou câmera para inibir, etc. Não conseguiu. Eu entendo que aqui ele não pode responder pelos danos morais, porque não tem culpa. Seria uma responsabilização objetiva quando a lei não prevê. Então, aqui, para prevenir esse dano para o empregado, existe a Previdência Social, que tem responsabilidade objetiva. O reclamante adoeceu, vai ter o tratamento pela Previdência Social, vai receber o auxílio-doença, etc. Mas culpar o empregador eu também acho que não é possível. Então, peço vênia a Vossa Excelência, como eminente relator, e proclamo que, por maioria, prevaleceu o seu voto, vencido o desembargador Sebastião, vencido em parte, né? Vencido em parte o desembargador Sebastião Geraldo. O resultado fica proclamado. Ok, obrigado. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo. Nós vamos agora aos processos da última sessão de julgamento, de 9h47,
que tem como relator o doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. O primeiro processo é o número 4 da pauta, 10.293, que tem como advogado inscrito o doutor Daniel Ribeiro Brandão Pereira, que fala pela reclamada recorrente. 4 da... É 4 mesmo? 4 da pauta. Recorrente Cooper Standard Automotivo Brasil Sealing Limitada, recorrido Julian Vieira de Oliveira. O eminente juiz Antônio Gomes é o relator, a quem eu peço que apresente sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e no mérito negando provimento. O eminente relator está conhecendo e negando provimento. O ilustre advogado fala pela reclamada? Isso. Então o senhor tem a palavra, doutor. Meus cumprimentos, excelentíssimo doutor desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os doutores desembargadores integrantes dessa mesa, demais eventuais de justiça, meus cumprimentos aos colegas aqui presentes. Excelências, o reclamante promoveu a reclamação trabalhista, pleiteando 15 minutos de horas extras diárias por uma suposta não concessão de intervalo de 15 minutos a cada 45 minutos trabalhados. Argumento reclamante que trabalhava exposto ao agente insalubre e, com base na NR 15, anexo 3, ele deveria ser conferido a ele 15 minutos de intervalo a cada 45 trabalhados. O objeto do recurso, excelências, é colocar em pauta a discussão. A não concessão desse intervalo previsto na NR 15 dá direito ao pagamento de horas extras ou apenas ao adicional de insalubridade? Há uma preocupação muito grande por parte da reclamada. Tem algumas ações em trâmite lá na comarca de Varginha, até coincidentemente promovida pelo mesmo advogado, mas há uma preocupação muito grande que a decisão de primeira instância vira um precedente, né? Que todo reclamante que tiver exposto ao calor e que eventualmente não tiver sido conferido a ele esse intervalo previsto na NR, estaria pedindo, então, a concessão de horas extras. A NR, excelências, 15, ela é bem clara e ela prevê a possibilidade do trabalho contínuo, sem intervalo, e, para tanto, ela fixa um limite de tolerância. IBUTG, Índice Bulbo Úmido Termômetro de Globo. A NR também, ela prevê a possibilidade de trabalho de 45 minutos com 15 minutos de intervalo. E assim sucessivamente. 30 minutos de trabalho com 30 de intervalos. E, excelência, baseado em cada critério previsto no quadro 1 da NR 15, está delimitado o índice de tolerância. Então, acredita-se e sustenta-se aqui nessa tribuna, excelências, de que a não concessão deste intervalo, ela vai majorar o limite de tolerância. E majorando o limite de tolerância, a consequência seria o pagamento do adicional de insalubridade, e não o pagamento das horas extras respectivas. E por que sustenta dessa forma? A própria NR 15 prevê a possibilidade de trabalho contínuo, isto é, sem intervalo. Ademais, excelências, consta expressamente da NR 15 que esse intervalo é um intervalo entre aspas. Esse intervalo ele pode ser trabalhado através de uma atividade mais amena. O que significa isso? Não exposto diretamente ao calor. Então, significa que essa não concessão de intervalo não quer dizer que ele deveria ficar num local parado, em repouso necessariamente. Desta forma, se supostamente, porque vai defender aqui ainda que houve essa concessão de intervalo, mas trabalhado de uma forma mais amena. Mas, excelência, se não concedido efetivamente esse intervalo, acredita-se ser inadmissível o pagamento das horas extras. Estaríamos aqui, então, premiando o reclamante 2 vezes. Não premiando, né? Compensando ele 2 vezes, com todo respeito à sentença de primeira instância e com todo respeito ao entendimento primeiro do doutor relator. Primeiro, acima do limite de tolerância, pagamento do adicional de insalubridade. Acima do limite de tolerância, pagamento das horas extras, referente à não concessão desse intervalo.
A norma regulamentadora, Excelência, ela não tem nenhum respaldo nas demais normas vigentes em nosso ordenamento jurídico. Não só na Constituição, como na CLT, não há uma consonância entre a NR e a efetiva obrigatoriedade de conferir o pagamento de horas extras pela não concessão desse intervalo. Inclusive, Excelências, o Tribunal do Espírito Santo já manifestou sobre esse tema, qual peço vênia para poder fazer uma rápida leitura. Verifica-se assim que o anexo 3 da NR15 estabelece intervalos de tempo que limitam o período de exposição do trabalhador ao agente insalubre, mas não dispõe em nenhum momento acerca da obrigatoriedade de concessão dos intervalos ali previstos. Tais intervalos são considerados para caracterizar ou não o direito adicional de insalubridade. Dessa forma, quando as condições de trabalho não respeitam os intervalos de exposição ao agente insalubre, o trabalhador faz jus à percepção do adicional de insalubridade. Porém, a não observância de tais intervalos gera apenas o direito ao adicional de insalubridade. Como dito a Alhures, o anexo 3 da NR15 não estabelece intervalo obrigatório para qualquer tipo de trabalho, seja ele leve, moderado ou pesado, discriminando tão somente diferentes níveis de intensidade de calor admissíveis para fins de concessão de adicional de insalubridade, no caso de não serem concedidos os intervalos ali previstos. Outro sim, a NR15 trata-se de uma norma regulamentar de natureza administrativa, de modo que seu descumprimento, caso verificado, não poderá ter reflexo sobre a jornada de trabalho do autor, o qual é previsto em lei. Dá-se provimento para excluir a condenação às horas extras. Esse é o julgamento do Tribunal do Espírito Santo, o qual foi inclusive transcrito no corpo do recurso. Excelência, ultrapassada essa questão, se Vossas Excelências entenderem que seria devido realmente à concessão deste intervalo, em virtude do limite de tolerância apurado pelo perito, vale lembrar que ele fez a aferição no local mais desfavorável, ou seja, no local perto da máquina que emitia o calor. Isso é com base na orientação da norma regulamentadora, que exige que a aferição do calor seja feita no local mais prejudicial do trabalho. Mas se Vossas Excelências entenderem que realmente esse intervalo haveria de ser concedido, Excelência, o trabalho do reclamante, ele era variado. Ele não ficava a todo momento de frente ao maquinário que emitia calor e ficava ali trabalhando o tempo inteiro de frente do maquinário. Até porque as suas atividades também elas variavam, porque a máquina, em determinados momentos, ela era desligada para a substituição da matéria-prima. Na questão do setup, ligamento e desligamento, reinício de continuidade da operação, também era variada a atividade do reclamante. No corpo do recurso, a gente destaca aqui, em consonância até o laudo pericial, da variedade das atividades do reclamante, que ele não ficava exposto diretamente ao maquinário durante toda a jornada de trabalho. Ele substituía as matrizes, que é a matéria-prima. Isso com a máquina desligada, sem exposição ao calor nesse caso. Ele inspecionava as peças, ele embalava os produtos, ele mantinha a organização do posto de trabalho e também auxiliava no setup. No corpo do laudo pericial, Excelência, o perito descreve as seguintes atividades feitas pelo reclamante. Efetuava requisição de matéria-prima, auxiliava na operação das extrusoras, se abastecendo com matéria-prima e substituindo as matrizes. Inspecionava as peças fabricadas de acordo com o procedimento de autocontrole, recolhia, embalava e armazenava produtos semi-acabados, acabado e refugado. Mantinha a organização e higiene e limpeza do posto de trabalho e auxiliava na elaboração do setup. Executava outras tarefas correlatas de acordo com as atribuições próprias do setor de trabalho, conforme determinação superior. Quer dizer, então, Excelência, que esse intervalo, embora ele não tenha ficado em repouso, e a norma regulamentadora não exige o repouso, esse intervalo, a norma regulamentadora autoriza que ele seja concedido de uma forma que o trabalho fique mais ameno. E ao longo da jornada de trabalho, existia vários momentos que o reclamante laborava com uma exposição a calor mais amena. Até porque se a máquina está desligada, evidentemente que o calor não era o mesmo. O perito, ao ser perguntado se existia esse intervalo e se a atividade era variada, ele se limitou a dizer que não existia intervalo. Só que para o perito, esse intervalo é de descanso, não num trabalho mais ameno. Ele não respondeu nesse sentido, nem depois de solicitado os esclarecimentos periciais. O perito não esclareceu essa questão. Sendo assim, Excelência, destaco aqui que a empresa tem tentado
nos últimos anos, investir no aumento do pé direito no local de trabalho, auxiliando também na circulação do local de trabalho, isso consta dos autos, na instalação de ventiladores, para deixar o ambiente de trabalho menos exposto a esse calor. Vale lembrar também que o reclamante trabalhava de short, as vestimentas dos trabalhantes, do reclamante eram adequadas para não exposição direta e vamos dizer, predominantemente exposto ao calor durante toda a jornada de trabalho. Sendo assim, Excelência, são com essas palavras que peço humildemente a revisão do posicionamento do relator e uma análise mais acurada sobre essa questão, porque isso poderá tornar um precedente muito grande nessa justiça especializada, contemplando o reclamante não só com a adicional de insalubridade, como essas horas extras, e causando um prejuízo muito grande às empresas, Excelência. Obrigado pela atenção. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, a situação do autor é aquela que se enquadra na NR 15, anexo 3, estabelece os limites de exposição do empregado ao calor por meio de um índice chamado Índice de Temperatura de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, é o IBU-TG. A portaria, o anexo, ele estabelece esses limites de tolerância para a exposição ao calor em regime de trabalho intermitente e diz explicitamente que se trata com período de descanso no próprio local de trabalho da prestação de serviço. A portaria esclarece isso explicitamente. O perito transcreveu o texto no laudo. A mim me pareceu que a situação ficou bem esclarecida no laudo. Não me parece não ser cabível o argumento de que se trata de transferir o trabalhador de uma tarefa para outra, de uma tarefa mais amena. A determinação da portaria é que realmente haja períodos de descansos intermitentes e, inclusive, tendo sido elaborado um quadro, um trabalho contínuo até determinada limite de calor, depois 45 minutos de trabalho para 15 de descanso, 30, e assim por diante. Vai evoluindo a tabela de acordo aí com a alteração dos índices de calor apurados. Senhor presidente, qual é a tese que dá substrato à proposta de voto que mantém a sentença tal como proferida? Entende-se que há dois fatos jurídicos distintos, não cabendo aí, no caso, no meu modesto ponto de vista, a tese do bis in idem. Um fato distinto é o trabalho em condições insalubres, que o laudo apurou e não houve nenhuma contraprova apta a desconstituir a conclusão do perito. O outro fato jurídico é a inexistência da concessão do descanso exigido pela portaria. Considerando, senhor presidente, que esta norma é uma norma que protege a integridade e a saúde do trabalhador, me pareceu cabível, analogicamente, o mesmo princípio, esta é a situação jurídica distinta, a segunda situação jurídica, o mesmo princípio que adotamos na jurisprudência já amplamente consolidada no tribunal, que, por exemplo, na falta de concessão do intervalo intrajornada, ainda que tenha sido concedido parcialmente, nós entendemos que a hora deve ser remunerada pela falta da concessão desse intervalo. Por ser uma política de proteção à saúde do trabalhador, e também, nesse caso específico, no lugar de estar descansando, ele estava trabalhando, ou seja, dispondo a sua força de trabalho à disposição da empresa no momento em que ele deveria estar descansando. Nesse sentido, remunera-se o trabalho exercido nesse momento de descanso. Portanto, senhor presidente, eu mantenho o voto e esta é a minha modesta posição. Senhor presidente,
Senhor presidente. Pois não? Matéria de fato, doutor? Só uma ponderação a respeito do conteúdo da ANR, só uma ponderação. Mas é matéria de fato? Porque só, o senhor já esgotou seu tempo, só se for matéria de fato. Não é de fato, mas só uma ponderação, é 10 segundos, só para esclarecer uma questão. Não, doutor. Olha só, a ANR ela prevê o repouso, mas ela também prevê exercendo atividade leve. Então, ela prevê tanto a possibilidade do repouso quanto a atividade leve. Só essa ponderação. Pois não. O eminente relator, quer acrescentar mais alguma coisa? Estou comentando com a desembargadora Maristela, não há prova do trabalho leve, mas a norma, ela não fala em trabalho leve, ela estabelece os limites de descanso e atividade do trabalhador. Está muito claro no quadro, eu não vejo como levantar uma questão interpretativa nesse caso. Aqui está bem quantificado cada patamar de tolerância. Com a ANR aqui. Pois não. Aliás, senhor presidente, o quadro da ANR está transcrito no voto. Eu tomei esse cuidado de pedir a transcrição aí do voto. Pelo que eu vi, que eu não voto, mas pelo que eu vi aqui também, é o setor denominado extrusora de linhas Balotini. Isso é o que? Fundição de matéria plástica, alguma coisa, né? Na verdade, é a borracha. Ele coloca a matéria-prima no maquinário, fecha, e o maquinário produz processa a borracha. Entendi. O eminente revisor, desembargador Rodrigo. Presidente, aqui eu estou verificando que o perito considerou atividade moderada, nem é leve. O caso aqui foi considerado atividade moderada e acima do limite de 26,7. Exatamente. Então, quer dizer, é insalubre e ainda deveria fazer o intervalo. Com todo respeito, data máxima vênia, eu acompanho o relator, sim. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, eu louvo o empenho do advogado, mas eu também penso em acompanhar o relator. O anexo 3 da NR15 prevê esses intervalos e ainda é enfático que esse intervalo é computado no tempo de trabalho. Ele tem direito a não trabalhar no intervalo e isso é computado no horário. E o quadro faz a divisão entre leve, moderada e pesada, o que varia o tempo para gerar o intervalo. E a duração do intervalo conforme o tempo de exposição e a temperatura. Então, o raciocínio contrário levaria até a incentivar a empresa a nem conceder o intervalo, ficava mais barato pagar essa insalubridade do que conceder o intervalo. Então, tem que pagar sim, é uma necessidade biológica, o calor acelera o metabolismo, pode desidratar, tem vários tipos de doenças que pode gerar em razão disso. Então, são dois benefícios cumulativos que um não exclui o outro. Eu acompanho o Datavena, eminente relator. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Excelência, eu agradeço a atenção. Eu sei que já terminou a votação. Quando eu digo que a KNR permite o trabalho de atividade leve, está abaixo desse quadro 1. Aí tem alguns itens que ela diz que o trabalho pode ser em repouso ou exercendo uma atividade leve. É só para ter uma coerência no que eu havia sustentado. Mas tudo bem, eu agradeço. O que nós temos entendido aqui é o seguinte, que nesse setor de extrusão, e o Vassionia já explicou que é extrusão de borracha, etc., é como se fosse um forno, só que a temperatura é mais leve. Mas mesmo assim, nesse setor, o calor é grande, então aí o trabalho também é pesado. Então, nesse caso, o que a empresa tem que fazer, se não conseguir baixar a temperatura média, é conceder o intervalo e pagar a insalubridade. Perfeito, obrigado, bom dia. Ainda na sessão de 9h47 do doutor Antônio Gomes, nós vamos ao processo número 1, cujo advogado inscrito para sustentação oral e presente é o doutor Bernardo Salete Teixeira. Número 1 da pauta é o processo 10.249/55, recorrente Nicanor Paulo Rodrigues, recorrido Estola do Brasil. Doutor Rodrigo é o relator. Doutor Rodrigo, doutor Antônio Gomes. Doutor Antônio Gomes é o relator e, por favor, anuncie a sua proposta de voto. Estou terminando de fazer a mudança do voto aqui. Está abrindo, senhor presidente. É o número 1. Já abriu aqui. O meu também já. Bom, né? O meu não está querendo.
Quando de Vossa Excelência não abre, a conclusão é essa. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. O ilustre procurador fala pela reclamada? Pelo reclamante recorrido, Excelência. Pelo reclamante. O senhor aguardaria o... aliás, o senhor é o recorrente, né? Recorrido. Recorrido aqui está invertido. O recurso é da reclamada, não é isso? Isso. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Perfeitamente, Excelência. Conseguiu, doutor Antônio? Sim, consegui. Quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo, né? Conhecer e negar provimento. É isso, é. Doutor Rodrigo é o revisor? De acordo. De acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo? Estou de acordo, não teve prova que ele exercesse poderes de mando, eu entendi que está comprovado, estou de acordo. Então eu proclamo que unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutor. Próximo. Nós temos ainda na sessão do doutor Antônio Gomes um pedido para assistir à sessão de julgamento de um advogado que não se inscreveu e chegou após o início da sessão. É o doutor Moisés Monteiro, que quer assistir ao julgamento do processo número 7-10-403. 7 da pauta. Senhor presidente, pela ordem. Um momento, doutor. Um momento, por favor. Só para abrir na tela aqui, depois eu concedo a palavra a Vossa Senhoria. É o 10.403, não é isso? Posto de Combustível Santo Agostinho Limitada, Francisco Januário Gonçalves. Pois não, doutor? Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, aos demais julgadores, para que reconheça a possibilidade da sustentação oral, caso haja voto que contrarie nossa pretensão, uma vez que até pode parecer jocoso, engraçado, mas eu moro no Santo Antônio, ali tem uma rua chamada Barão de Macaúbas, e ela estava extremamente agarrada. Ainda que conste da necessidade de chegar mais cedo, eu não medi esforços, agarrei ali e consegui sair pela direita numa ruazinha de fuga, mas ainda assim me atrasei 3 minutos e acabei ficando como assistente. Mas a nossa pretensão era pela inscrição. Se o senhor pudesse, caso conceder essa deferência, eu seria muito grato. Doutor, aqui, no caso aqui, o indeferimento da sustentação não é pelo senhor ter chegado antes ou depois, isso não teria influência, que a gente até costuma esperar os advogados, quando às vezes estão com problema de trânsito aqui, a gente espera. O problema é que o senhor não fez inscrição, e no PJE o senhor poderia ter feito, inclusive, por e-mail, durante todo esse período. Então, não sendo feita a inscrição, eu, pelo menos, o regimento interno diz, existe alguma divergência entre os eminentes, doutor Antônio Gomes, tem alguma divergência nesse ponto? Doutor Rodrigo? Doutor Sebastião? Eu não tenho pelo seguinte, eu acho que nós temos que ter um critério objetivo, porque se analisar casuisticamente uma situação ou outra, estaremos dando um tratamento diferenciado. O advogado que foi diligente, fez inscrição prévia, até nós preferimos inscrição prévia, que a gente até analisa novamente o processo. Vai ter um tratamento diferenciado daquele que não fez inscrição e chegou depois de iniciado. Nós também temos problema de trânsito para chegar, compreendo, mas eu acho até para manter um tratamento objetivo, eu também acompanho o entendimento de Vossa Excelência. E o indeferimento é só porque não houve a inscrição, porque se o atraso normalmente, como Vossa Excelência tem... Excelência, eu insisto. Eu só reitero o pedido. Então, porque... doutor, nós vamos julgar, mesmo assim, o senhor estando presente, nós vamos julgar o processo, o senhor vai assistir o julgamento, então nós vamos julgar antecipadamente, o senhor já tem conhecimento. Doutor Antônio Gomes, por favor, no 10.403, o senhor podia anunciar a sua proposta de voto, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso da reclamada no mérito, dando provimento parcial para decotar da condenação a indenização pelo seguro de vida não contratado no importe de R$10.000 e absolver a reclamada de pagar a gratificação de função de caixa no mês de dezembro de 2014. Conheço também do recurso adesivo do autor no mérito, nego provimento. Então, essa proposta do eminente relator, no recurso da reclamada, excluir da condenação a indenização do seguro no importe de R$10.000 e excluir a gratificação de função de caixa no mês de dezembro de 2014, negando provimento ao recurso do reclamante. O revisor, doutor Rodrigo? De acordo.
Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. De acordo, o seguro aqui não caberia, porque não havendo o sinistro, não caberia deferir a indenização do seguro. Então, eu estou acompanhando também. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Excelências, nós precisamos de voltar à pauta física de papel, porque um dos advogados inscritos está presente quando nós estávamos no PJE, ele chegou. Então, nós vamos ao processo número 31 da pauta física de papel, que tem como relator o doutor Rodrigo. O advogado é doutor Felipe Dourado Lages, e neste feito haverá também sustentação oral por parte do Ministério Público do Trabalho, doutor procurador Eduardo Botelho. Doutor Rodrigo é o relator. Poderia anunciar sua proposta de voto? Ok. Presidente, acuso o recebimento de memorial por parte da empresa Delphi, Automotive Systems do Brasil Limitado. Indo diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento parcial para afastar a multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, excluir a condenação e indenização por dano moral coletivo e limitar os efeitos da condenação à unidade de Itabirito, Minas Gerais. Estou fixando o valor da condenação em R$1.000, com custas de R$20 pela reclamada, que ficando autorizado o reembolso dos valores quitados a mais para recorrer. Essa é a minha proposta de voto, excelência. Quer sustentar? Não, posso tentar. São dois os ilustres advogados inscritos, representando do Ministério Público e o representante da reclamada. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, igreja turma, ilustre advogado. Se tiver... Primeiro sustento recorrente, Primeiro sustento recorrente, Pois é, mas no caso aqui, o recorrente é o Ministério Público. É a Delphi, Automóvel Sistema do Brasil. Pois não, doutor. Então, com a palavra, o ilustre procurador da reclamada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, no qual cumprimento os demais desembargadores e representantes do Ministério Público. Segundo a proposta de voto do excelentíssimo senhor desembargador, o juiz convocado relator, houve aí a decotação das indenizações, o qual eu peço ao desembargador revisor e ao terceiro votante para que seja seguida tal proposta. Com relação ao que está sendo demais discutido nessa ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho da Terceira Região, o que há de ficar claro aqui é o seguinte: o que está sendo tratado é basicamente sobre jornada, seja ter sido ultrapassado ou não de forma reiterada as 2 horas extras por dia, seja o intervalo interjornada de 11 horas, seja o intervalo semanal de 24 horas. Ora, realmente foi juntado aos autos casos excepcionais, casos pontuais de pessoas, de trabalhadores que exerceram a jornada, que realmente ultrapassou, mas são casos pontuais, não está sendo tratado na visão da empresa, obviamente, de direitos homogêneos, de direitos coletivos, e sim de direitos individuais. Aconteceram, sim, em razão da demanda pontual do produto que a empresa comercializa, do serviço que ela propõe. Ela atende a Fiat, atendia a Chevrolet, e havia uma demanda sazonal que mudava, que justificava, em alguns poucos casos, terem ultrapassado a jornada tida na CLT. Foi apresentado aos autos convenções coletivas, cartões de ponto de grande parte dos funcionários, e a empresa entende como demonstrado que são realmente casos pontualíssimos. Hoje, inclusive, sequer a unidade de Itabirito, ela funciona. A empresa fechou essa unidade, em razão da crise, em razão da demanda dos seus clientes. Então, gostaria apenas de esclarecer a situação e, demonstrada documentalmente que a empresa
ela não feriu direitos coletivos, pugna à empresa recorrente para que seja também decotada essa obrigação de não fazer, de abster, tida pelo juízo ACOR. Bueno, com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Senhor presidente, egrégia turma, ilustre advogado da empresa. Realmente é uma ação civil pública em que se discute a questão da jornada de trabalho. Então, foram apuradas pelo Ministério do Trabalho diversos problemas em relação à jornada de trabalho, como, por exemplo, prorrogação acima do limite legal de 2 horas, trabalhos em domingos e feriados sem respeitar a legislação pertinente, problema de registro de horário de entrada e saída. O Ministério Público entende que esse tipo de irregularidade, relativamente ao dano moral, ela é a que deve ser considerada, porque realmente o dano causado à coletividade, ele é bem claro, no momento em que retira dos empregados o convívio com a família. Por outro lado, a questão da prova, a sentença veio toda fulcrada na prova documental produzida pelo Ministério do Trabalho, autos de infração, todos eles gozando de presunção de legitimidade, e ela foi baseada nesse aspecto. Eu gostaria de salientar nessa hora o seguinte: a indenização por dano moral, nesse caso, foi muito baixa. R$100 mil mal dá para comprar um carro. E a empresa, não estou criticando a empresa por causa disso, não, pelo contrário, louvando a empresa pelo tamanho dela em termos mundiais. São 171 fábricas próprias, 42 empresas associadas no mundo, 186 mil funcionários, 34 centros técnicos, tudo isso em 41 países. Ou seja, uma indenização por dano moral fixada em R$100 mil, decorrente de irregularidades da jornada de trabalho, sinceramente, é muito pouco. Então, retirar essa penalidade por dano moral, que já foi baixa, o Ministério Público não recorreu pedindo para aumentar, eu acho que é excessivo, data máxima vênia do voto do excelentíssimo senhor juiz relator. Então, sendo assim, o Ministério Público pede e espera que a respeitável sentença recorrida seja confirmada. Muito obrigado. O eminente relator. Senhor presidente, aqui, data máxima vênia, eu peço licença para manter meu voto no seguinte sentido. Na questão da nulidade da sentença, negativa de prestação jurisdicional, eu entendo que a sentença foi abrangente e já atendeu a todos os requisitos legais e eu rejeito essa preliminar. Na questão de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho, eu, data máxima vênia, até citando jurisprudência do TST, entendo que a questão já está amplamente superada na jurisprudência, entende-se hoje que o Ministério Público do Trabalho pode e deve atuar na defesa dos interesses difusos e coletivos da categoria profissional e acho que inclusive nessas situações aí de pertinentes a cumprimento da legislação trabalhista. Quanto ao mérito, a multa de 20% sobre o valor dado à causa por prática pela empresa de ata tentatória à dignidade da justiça, eu entendo que data máxima vênia não é o caso, porque a empresa aqui no que ela fez foi pedir reconsideração, um pedido de reconsideração, uma atitude, um procedimento até corriqueiro no processo do trabalho, data máxima vênia, não vejo isso motivo para se aplicar uma multa de 20% sobre o valor da causa por ata atentatória à dignidade da justiça, quando a empresa só, data máxima vênia, usou de um procedimento, ainda que não previsto em lei, mas um procedimento amplamente aceito pelos costumes da Justiça do Trabalho e do processo do trabalho. As questões aqui
O processo, realmente a questão maior aqui é que o processo ele envolve aí discussões acerca de cumprimentos, elastecimentos de jornada de trabalho que a empresa vem adotando, de trabalhos em domingos e feriados, e de também, às vezes, pontualmente, alguns defeitos de controle de jornada de alguns funcionários, principalmente aqueles detentores de carta de confiança. Eu entendo data máxima que são pertinentes realmente ao caso de apuração desses direitos dos trabalhadores a nível que foram lesados a nível coletivo e não apenas individual. Então, entendo aqui cabível a ação civil pública, mas data máxima vênia, eu peço vênia da explanação do ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, mas eu entendo que data máxima vênia, praticamente essa situação de, eventualmente, horas extras, eventualmente, cargos de confiança sem controle de ponto, eventualmente, trabalhos em domingos e feriados, data máxima vênia, isso não importa, em qualquer violação da intimidade, da honra, da imagem e nem da intimidade dos trabalhadores para efeito de indenização por dano moral coletivo, porque praticamente isso aí, se for acontecer, vai ter que ser aplicado a 80% das empresas brasileiras. Nós vemos aqui vários processos aqui em que, hoje mesmo, julgados, em que havia questão de discussão se o empregado era cargo de confiança ou não, se o empregado estava trabalhando com horas extras, se estava sendo cumpridos os intervalos corretamente. Nesse sentido, eu então, dou provimento para excluir o dano moral coletivo, mas mantenho a sentença naquelas infrações que foram apuradas para aplicação da lei trabalhista, quanto a horas extras, quanto a domingos e feriados e quanto ao controle de jornada. Na questão da limitação dos efeitos da decisão, eu estou dando provimento na esteira do artigo 16 da lei 7.347 de 85, que dispõe que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, data máxima vênia. Então, nesse caso aqui, eu dou provimento para limitar os efeitos da condenação à unidade de Itabiri, Minas Gerais. Inclusive, todo o transcorrer do processo, verifica-se que só se discutiu as questões de horas extras, de domingo, feriado trabalhado, de controle de ponto em relação a essa unidade da empresa. Então, eu estou conhecendo o recurso e dou provimento parcial para afastar a multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório de dignidade da justiça. B, excluir a condenação e indenização por dano moral coletivo. E C, limitados os efeitos da condenação à unidade de Itabiri. Estou fixando o valor da condenação em R$1.000, com custo de 20 pela reclamada, autorizado o reembolso dos valores quitados a mais para recorrer. É a minha proposta de votação. Não. O revisor é o desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator para divergir. Já apreciamos aqui diversos casos de dano moral, me lembro até de um contra o supermercado Pão de Açúcar, que foi fixado em 15 milhões de reais. Nós reduzimos naturalmente o valor, que era um valor exacerbado. Eu concordo com o relator na questão de excluir a multa. Estou entendendo que a multa de 20% do valor da causa realmente merece provimento. Mas quanto ao tema do mérito, houve muitas provas sobre jornada, além dos limites legais, tanto que houve autuações a respeito disso. Entendo que, em situações como essa, é cabível a indenização por dano moral coletivo, conforme vem decidindo reiteradamente o Tribunal Superior do Trabalho, que é uma forma de reforçar a aplicação da norma. Houve uma hesitação inicial se não seria algo de condenar para determinar o cumprimento da norma, mas pacificou-se nesse sentido. Hoje a questão está sedimentada. Pelo porte do empreendimento e para que surta algum efeito prático, porque vejam que a condenação determinou várias obrigações de não fazer, de abster-se de prorrogar a jornada além do limite legal.
Então, essa cultura no Brasil de hora extra habitual, ela está muito arraigada. É preciso ter uma condenação que seja pedagógica e o valor razoável, pelo porte da empresa dessa dimensão está bem razoável, é que eu acho cabível, e meu voto é no sentido de, nesse ponto, manter a sentença. Eu só faço uma sugestão, porque a sentença não determinou para onde seria direcionada essa indenização. Depois, nos embargos declaratórios, indicou para o FAT. Eu não tenho muita simpatia. O FAT tem servido mais para financiamento, BNDES e outras atividades. Eu prefiro que seja canalizado para um efeito útil no local, como temos feito em outras situações. Várias decisões Brasil afora têm feito assim. Então, eu sugeriria, já que é na unidade de Itabirito, que a verba fosse canalizada para um hospital natureza pública de Itabirito, mediante prestação de conta ao Ministério Público da aplicação que possa reverter em benefício daquela comunidade local. Então, e também eu não limitaria os efeitos da decisão, entendo que a previsão da OJ é para fins de competência, não para fins da execução. Eu, portanto, mantenho a sentença, exceto quanto à multa, que aí eu acompanho o relator, e faria a sugestão de canalizar valor dano moral para um hospital público municipal a ser indicado na execução, mediante prestação de conta da aplicação ao Ministério Público, que é o autor da ação. É meu voto. Não. Eu sou o terceiro votante. No caso aqui, a minha preocupação é com os trabalhadores de Itabirito, né? Porque o destinatário da proteção aqui são os trabalhadores de Itabirito. A sustentação do Ministério Público foi em relação ao valor dessa multa, foi aplicada porque empresa de grande porte, é fato até conhecido. Entretanto, se a gente for analisar as coisas como elas acontecem na vida empresarial, uma empresa mesmo de grande porte, ela considera cada um dos estabelecimentos. Por exemplo, um banco tem 1000 agências, ele considera cada agência, ele não faz ele não considera as decisões empresariais pelo total do faturamento da empresa, ele considera cada estabelecimento. Então, nesse caso aqui, eu acho que para proteger melhor os empregados da unidade de Itabirito, do estabelecimento de Itabirito, eu acho que o melhor aqui seria manter essa multa por danos morais coletivos, porque o Ministério Público fez esse trabalho, houve essa coisa, mas reduzir esse valor exatamente para evitar que essa unidade fique muito demonstre prejuízo no seu balanço e venha a ser fechada pela empresa e o prejuízo será dos empregados de Itabirito. Então, com essa preocupação, eu peço vênia ao eminente relator e revisor, não mantém a multa de 100 mil, mas reduz para 50 mil, mantém a multa em 50 mil reais pelos danos morais coletivos, para uma forma de prestigiar o trabalho do Ministério Público e em relação a essa preocupação, além da crise econômica, para que essa unidade de Itabirito não fique deficitária e venha a ser fechada. Então, eu voto, então, no sentido de manter a indenização por danos morais coletivos, mas reduzindo o valor para 50 mil reais. Em relação a restrição à unidade de Itabirito, também acompanha o eminente relator, porque essa lei que Vossa Excelência cita aqui, inciso 3 do artigo 103, é a Lei de Defesa do Consumidor, não é isso? 878, 9. Então, eu acho que a lei específica aqui, essa citada, é o artigo 16 da Lei 7.345, do eminente relator. Então, acompanhe aqui o relator nesse ponto e, portanto, vai prevalecer o voto médio, não é isso? E o destinatário dos 50 mil? Não, isso acompanha Vossa Excelência. Fica o Ministério Público, né? A verba fica destinada ao Ministério Público. Como eu não conheço lá, e para que não vá para um hospital privado, eu sugiro assim, determinar canalização do valor a um hospital da rede pública do município a ser designado na execução, mediante prestação de conta da aplicação ao Ministério Público. O Ministério Público é que vai destinar a onde... Não é isso? O juiz da execução. Mas aí o Ministério Público pode apresentar sugestões. As unidades públicas que são tais, é do município ou não, assim, e vai verificar também, porque uma vez teve
Eu soube que lá em Santa Catarina direcionaram uma verba assim, o sujeito comprou um carro novo para o hospital. Falei, não, quer saber, vai aplicar o que está precisando lá para quem, em razão do trabalho... não, eu prefiro aplicar... aí o Ministério Público fiscaliza... Não, aí eu concordaria com essa divergência de você, mas da seguinte maneira, o valor será destinado ao Ministério Público que o empregará, aí entra o entendimento de Vossa Excelência, em favor de um hospital público do município de Itabirito e que também exigirá a prestação de conta do valor aplicado. Tá Também certo? concordo, sim. Então, fica dessa maneira, então, o voto médio prevalece e o desembargador Sebastião Geraldo vai ficar vencido em parte e o doutor Rodrigo também vencido em parte, quanto o valor... Eu vou acompanhar, não precisa ficar vencido, não. Vossa Excelência acompanha? Acompanho. Então, pronto, o desembargador Sebastião Geraldo me acompanha também na redução para 50 mil e fica um voto médio vencido em parte só o doutor Rodrigo quanto a indenização por danos morais. O resultado fica proclamado. Se me permite só uma questão de fato, realmente, a unidade de Itabirito, em razão da crise e de diversos fatores, tal como eu ressaltei e também consta no recurso, ela já está fechada. A verdade, a empresa está buscando, com o tempo, com algumas questões, estudando para reabrir na região. Então, só para ficar claro. Não, isso já tinha entendido, esse argumento até contra a redução da multa, porque a unidade já foi fechada, mas como a empresa, Vossa Senhoria, inclusive, fala da tribuna, que a empresa está procurando reabrir, a minha preocupação é exatamente isso. A intenção de reduzir a multa, que é pequena em relação ao porte da empresa, concordo com o Ministério Público, é exatamente que ela não fique tão deficitária que venha a ser inviabilizada. Então, estamos todos querendo que a empresa reabra mesmo a unidade de Itabirito para que ela possa manter esses empregos. Presidente, é só para no posto aqui que eu faria adequação, eu não entendi bem, o dinheiro será destinado ao quê mesmo? O valor, ao invés de ser destinado ao FAT, será destinado ao Ministério Público, que o aplicará em benefício de um hospital público da região de Itabirito e exigirá a prestação de contas da aplicação desse valor. Ok, destinado ao Ministério Público. O Ministério Público para aplicação em um hospital público da região de Itabirito, essa sugestão do desembargador Sebastião Geraldo, que eu achei pertinente. Hospital Público da região de Itabirito. E exigirá a prestação de conta desse valor. Região de Itabirito. Só porque Então, esse é o resultado que fica proclamado. Desejo um dia abençoado a todos. Bom dia, doutor, para o senhor também. Próximo. Nós precisamos de voltar à sessão de PJE, porque um advogado inscrito se faz presente e nós vamos, portanto, apregoar o processo da pauta do doutor Antônio Gomes, que é a sessão de 9h47, o processo 19.10.642. Doutor Felipe Meneghini Carvalho Matos se inscreveu pela reclamada recorrente. E parece que ele pretende apenas assistir ao julgamento. É o número da pauta 19. 19, né? 19. O recorrente Emília Vinícius Silva Ferreira e o recorrido Adição Distribuição Express Limitada. Doutor Antônio Gomes é o relator e, quando tiver condição, por favor, anuncie sua proposta de voto. Uma ação processada pelo rito sumaríssimo? Sim. Pois não, doutor Antônio? Senhor presidente, foram interpostos 2 recursos pelo mesmo reclamante e eu estou conhecendo do primeiro recurso do reclamante e já quanto ao segundo, considerando a preclusão e o princípio da unirrecorribilidade, eu conheço apenas no tocante ao tema que a decisão exarada nos embargos de declaração opostos pela empresa foi contrária ao recorrente, para evitar duplo exame da mesma matéria. No mérito, nego provimento a ambos os apelos, ficando mantida a sentença pelos próprios fundamentos. O ilustre advogado fez a inscrição regular, mas ele vai apenas assistir, não vai sustentar. Então, a proposta do eminente relator é conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Doutor Rodrigo, o segundo votante? PJE, né? PJE. Miller, recorrente Miller de Santa. Eu estou de acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião? Eu também estou de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor.